Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra vocês, episódio 231. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda! Tudo bem, muita ansiedade. Por quê, querida? Vai contar o que você vai fazer essa semana? Eu vou para Genebra para um evento paralelo do Fórum da ONU para Afrodescendentes. Fechamento da década dos afrodescendentes, e o fórum vai debater o documento final e provavelmente a meta, né, para os próximos 10 anos, as metas para os próximos 10 anos, e a convite de Sueli Carneiro. Gente, de que ela é 10. Afropatota, novamente, vocês Jogo de Grilo já conhecem. Sabia que ela ia falar isso. O que eu posso fazer? Se as mais poderosas do Brasil se relacionam tão intimamente, é a Afropatota, não tem jeito. A Igala 10 me convidou para fazer uma fala, uma participação numa mesa propositiva sobre a agenda relacionada à inclusão, a empoderamento. Eu vou usar a ideia da prosperidade, né, para afrodescendentes. Passei amanhã desta segunda-feira estudando coisas, correlações que eu quero dizer e falar. Trouxe a memória da palestra que eu fiz um ano atrás no BNDES sobre a questão do empreendedorismo. Eles querem uma provocação sobre o papel de instituições financeiras, sobretudo de bancos de desenvolvimento. Encaixa bastante em coisas que eu tenho pensado e defendido. Mas enfim, tô nervosa. Não, tô nervosa porque até já fiz uma fala num fórum de direitos humanos da ONU, mas à distância, e faz muito tempo que eu não viajo pro exterior, né? Desde antes da pandemia. Ah, é verdade. Então eu tô um pouco ansiosa com dinâmica de aeroporto, embarque, conexão. E a trabalho, mais tempo ainda, né? Sozinha a trabalho? Nem lembro. Pra fora, deve ter milênios que você não viaja. Mas foi bem legal, porque eles fizeram um convite formal e a TV me liberou pra essa participação. Lili cantou. O que foi bacana também. Vai ter transmissão? Não Vamos creio. descobrir mas isso. Eu aviso. Se tiver, eu aviso. E a gente, se descobrirmos... Tem um bondaço indo, tá todo mundo indo, né? Não, chiquererê. Tem gente lá, parlamentares. Aguardem as fotos na da agenda. Afropatota. Os registros. Juízas. Interessante. Ministra Aniele vai participar. Na verdade, eu não devo pegar a mesa dela, porque já é nesta terça-feira. E eu chego na terça-feira no fim da tarde. Do meio pro fim da tarde. Mas vamos deixar aqui no descritivo, se a gente achar informações de como acompanhar, por onde acompanhar, vamos descobrir isso nessa tarde de segunda-feira. A gente tá gravando segunda-feira, depois do almoço. E aí deixamos aqui as informações por onde acompanhar essas atualizações e transmissão, se tiver, enfim. Mas deixaremos essas informações aqui. Você vai arrasar, Fabiol, não tenho a menor dúvida. Muito obrigada. Mas enfim, foi um fim de semana bem divertido com meu neto, né? Gente, primeira viagem, eu e Rafael, sozinhos, sem Martin. Fomos para São Paulo para o casamento de Bruno Porto, com Janaína, Bruno Porto, meu agente. E fomos sábado, voltamos domingo, foi rápido, mas foi a primeira viagem o Rafael sem o Martin, olha, e ficou o vovó Flávia e vovô Aidano. Ficou super bem, nos divertimos um monte. Ele ama, imagina, casa de vó e vô, sucesso absoluto. Então, bom, vamos para os nossos temas de hoje? Vamos. Pelo amor de Deus, que a pessoa ainda tem uma mala para fazer, uma pesquisa para terminar. Para fechar. Pois a pesquisa eu terminei. Eu tô fazendo um backup do meu iPhone, que eu não fazia um ano. Maravilha. Eu achei por bem fazer um backup antes de viajar. Já tá quase arrependida. Não, tô quase arrependida, porque o computador deu milhões de crecas, por isso que a gente tá gravando até tarde, né? Pois em relação ao horário planejado. Mas enfim, vamos que vamos.
Bom, vamos começar falando sobre a votação na Câmara, que manteve a prisão do Chiquinho Brazão, né? Foi um grande bafafá na semana passada, se teria votos suficiente para manter essa prisão, se não teria voto suficiente. Acabou tendo 277 a 229. A 129. 129, né? Eu li 129 e falei errado. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, a gente já tratou disso aqui. Vamos falar também no nosso segundo bloco sobre o ataque do Irã a Israel. Também aconteceu no sábado e foi um bafafá aí no final de semana. Eu acompanhei, como eu estava viajando, acompanhei por alto a repercussão nas redes sociais, mas muito no sentido de, meu Deus, vai ter uma terceira guerra mundial, é agora, o que vai acontecer? Acho que vale a gente entrar nisso, ainda que rapidamente. Eu acho que é mais uma coisa para a gente saber e acompanhar do que para destrinchar tão profundamente, mas eu acho que vale a menção porque a gente já está fazendo essa linha do tempo, né, dessa guerra Israel-Hamas, e tem a ver com essa história. Então acho que vale para a gente pontuar aqui, né, nessa nossa linha do tempo. E aí, para fechar o terceiro bloco, queria falar rapidamente de uma pesquisa que saiu hoje da Fogo Cruzado, falando sobre o crescimento do Comando Vermelho, de novo, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, ultrapassando o crescimento aí das milícias, crescendo mais do que a milícia nesse ano de 2023. Acho que é interessante a gente entrar nisso, porque isso também reflete Brasil afora, né? A gente falou muito sobre outros estados tendo guerras e outras facções que tenham relação, que sejam filhas, afilhadas do Comando Vermelho. E também queria passar rapidamente aqui, no final desse episódio, sobre o protesto das jogadoras do Santos do futebol feminino contra o técnico que tinha voltado, né, Cleiton Lima, mas nessa segunda-feira saiu de novo, solicitou afastamento do cargo de técnico. História inacreditável, acho que vale a gente passar por isso, porque a gente também tem falado bastante aqui, né, sobre o futebol, o jogador de futebol, esse ambiente tóxico de futebol, esse ambiente que é tão agressivo com as mulheres, então acho que vale também a gente pontuar esse assunto. Vamos que vamos! Bom, vamos começar com a história da prisão, a manutenção, a decisão de manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão por essa acusação, né? Ainda suposto, vamos lembrar que o jornalismo usa suposto envolvimento, o suspeito e todas essas palavras enquanto o crime não foi condenado, né? A pessoa não foi condenada. Então a gente sempre usará suposto envolvimento, o suspeito de ser o mandante, por uma questão, como é que eu chamo isso? De rigor jurídico e rigor jornalístico. Exatamente. Com os fatos. Então, isso foi na quarta-feira, essa votação. Na quarta-feira cedo, a Comissão de Constituição e Justiça recomendou, também teve uma votação preliminar, que recomendou que essa prisão fosse mantida. Isso já deu o tom, ali mais ou menos, do que poderia ser a votação em plenário. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi 39 a 25. Mas teve uma grande pressão e uma grande apreensão ao longo da quarta-feira que não se conseguisse a quantidade de votos necessários. Precisava de, no mínimo, 257 votos, então a maioria, né, dos deputados, para essa recomendação ser aprovada, né, para a manutenção da prisão. E aí acabou que foram conquistados 277 votos sim, a favor da manutenção da prisão preventiva, 129 votos não, contra a prisão preventiva, a manutenção da prisão preventiva, e 28 abstenções. Lembrando que o Chiquinho foi preso naquele 24 de março, né, naquele domingo, mais um domingo histórico e tristíssimo. E aí eu queria começar perguntando para a Flávia Oll, como é que foi essa quarta-feira e essa tensão e apreensão de não conseguir essa maioria? Porque rolou muita pressão, acho que também das redes sociais, das pessoas, dos próprios deputados indo até as redes sociais, né, nas suas redes oficiais, pedir um engajamento para pressionar essas
essa galera ali de em cima do muro a se colocar, né, a votar a favor da prisão. E tem alguns depoimentos, inclusive, de deputados falando que se não fosse a grande comoção que gerou e continua gerando por ter sido o assassinato, né, da vereadora Marielle Franco, essa prisão preventiva não teria tido engajamento, essa discussão não teria tido engajamento necessário para manter essa prisão preventiva. Então, eu queria que você falasse disso, assim, você ficou acompanhando, né, obviamente na quarta-feira, comentou isso na TV, como é que foi esse ambiente tensionado da quarta e essa pressão para manter essa prisão preventiva? Eu queria até ir um pouquinho antes. Apagou aqui a imagem, é isso mesmo? Uai, eu tô aqui. Será que a sua internet tá ruim? Ah, voltou. Tá. Bom, vamos lá. Eu queria até voltar um pouquinho, né, para explicar um pouco do andamento desse processo, né, de votação. Primeiro, é importante destacar que Alexandre de Moraes determinou a prisão de Domingos Brazão, de Chiquinho Brazão e de Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa, o ex-chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não tem prerrogativa de foro por exercício de função. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e tem prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça, por conta de autoridades estaduais que têm esse foro. Mas a gente lembra que quando houve a delação do Rony Lessa, ela foi encaminhada para o STJ, ministro Raul Araújo, justamente porque haveria o envolvimento de alguma autoridade estadual com prerrogativa de foro. E na sequência, um pouco antes, né, uma semana antes mais ou menos, ou duas, da decretação de prisão, o ministro do STJ encaminhou para o Supremo Tribunal Federal e foi sorteado Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com inquérito das fake news, de golpe, de não sei o quê. Aqui, mas o algoritmo. Olha, esses sorteios, realmente. Foi sorteado Alexandre de Moraes. A partir daí, se soube que havia, então, uma autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal envolvida no inquérito, na investigação. O Chiquinho Brazão, a gente já falou disso, né? Ele e Domingos Brazão sempre apareceram, né? Desde o primeiro ano, houve inclusive aquela investigação da Polícia Federal sobre obstrução de justiça, em que já aparecia o nome dele, o nome dos dois irmãos. É uma família muito poderosa aqui no Rio de Janeiro. Bom, ele foi preso naquele domingo, mas parlamentar, com prerrogativa de foro e decretação de prisão, a Casa, o Legislativo, tem que validar, aprovar essa prisão. E é daí que vem a necessidade dessa votação. A gente lembra que no fim do ano passado, houve uma operação também da federal acho que é com a Polícia Civil também, não, acho que da Polícia Federal, sobre o envolvimento da deputada estadual Lucinha, lá da Zona Oeste, com milícia. A Assembleia Legislativa do Rio não confirmou o afastamento dela das funções parlamentares, ela voltou. Isso está na Constituição. Tem prerrogativa de foro, é legislativo, não sei o quê, a Casa tem que referendar. E aí vem a questão. A prisão foi decretada por Alexandre de Moraes e a expectativa, já naquele domingo, é de que a votação se desse 2, no máximo 3 dias depois, entre terça e quarta-feira daquela semana, antes da Páscoa. Vocês vão lembrar disso. No entanto, quando chegou na terça-feira, eles resolveram adiar sob o argumento, os parlamentares, né? Adiar a votação sob o argumento de que o documento, o relatório da Polícia Federal era muito, muito grande, né? Quase 500 páginas, eles tinham que leriam durante a Semana Santa e marcariam na sequência. Aí começou um embate, digamos assim, tanto de opinião pública quanto entre os poderes, na direção de o adiamento, na verdade, foi para passar um sinal para o Supremo Tribunal Federal e para Alexandre de Moraes em particular, de que não haverá prisão indiscriminada de parlamentares, que essa é uma prerrogativa da Casa, que não dá para decretar prisão preventiva de deputada à torta e à direita e tudo mais. Inclusive, algum debate em relação à própria inconsistência
do relatório das provas que levaram à decretação de prisão. E até dúvidas em relação a quando o crime aconteceu. Brazão era vereador no Rio de Janeiro e não deputado federal, então não aconteceu durante o exercício do mandato. No entanto, a tese que levou à decretação de prisão é de que o crime de obstrução de justiça praticado por esse trio ao longo desses 6 anos é um crime de ocorrência continuada. E, portanto, como deputado federal, ele continuou transgredindo. Bom, passou a Páscoa, passou a semana, a primeira semana de abril foi da janela partidária, né, em que tem o troca-troca de partidos para disputar a eleição municipal, desincompatibilização, etc, etc, etc. Nada aconteceu. Por isso ficou para a semana passada. Praticamente quase 20 dias, né, depois da prisão. Notem que, no próprio domingo da prisão, o Chiquinho Brazão ele é filiado à União Brasil e estava, inclusive, em trânsito para o Republicanos. O União Brasil expulsou ele naquela mesma noite. Naquele dia da prisão, o partido fez uma reunião e, por unanimidade, expulsou. Ele hoje é um deputado federal sem partido. Corta para a semana passada. Na segunda e na terça-feira passada, começou uma expectativa em relação a essa votação que se aproximava e, ao mesmo tempo, informações de que núcleos do parlamento estavam construindo uma saída para que a prisão fosse rejeitada num gesto de enfrentamento a Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal e até mesmo à Polícia Federal, pela investigação e pelo pedido de prisão do parlamentar. E foi assim, nesse ambiente, que a terça-feira terminou e a quarta-feira amanheceu. Na terça-feira à noite, inclusive, já houve a informação de que Eumar Nascimento, que é um deputado federal da Bahia, virtual sucessor ou candidatíssimo a sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara e candidato favorito de Arthur Lira como sucessor à presidência da Câmara, a eleição é no ano que vem, anunciou, ele que é do União Brasil da Bahia, anunciou que defenderia a liberação de Chiquinho Brazão e, portanto, seria contra a prisão. Isso caiu como uma bomba, inclusive pela incoerência de um representante do partido que expulsou o indivíduo preso no mesmo dia da prisão, agora acenar com a liberação. E na quarta-feira, o dia amanheceu sob essa, digamos assim, sombra de o que vai acontecer com essa votação, porque há uma operação de salvamento liderada, capitaneada por partidos do Centrão, União Brasil, PP, PL, o próprio Republicanos aparecia nesse pacote, para livrar o Brazão da prisão. Você mencionou a maioria e a maioria absoluta. Tem uma decisão regimental da Câmara dos Deputados que esse tipo de decisão, votação, ele exige maioria absoluta e, portanto, metade do total de deputados mais um, independentemente do quórum. Então, por que é importante chamar atenção para isso? Porque a ausência e abstenção contam muito na direção de beneficiar o indivíduo que poderia se livrar da prisão, claro. O deputado Chiquinho Brazão. E aí... especialmente a abstenção, né? Porque... E a ausência. A abstenção é a ausência. Porque se você é contra, você é contra. Mas se você se abstém, você não consegue chegar na maioria. Então, às vezes, pode até ganhar, mas se não passar 257, não vale de nada. Exatamente. Não é maioria simples, né? Quando começa a quarta-feira da votação, primeiro na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir a plenário, já havia esse temor. Primeiro, o que a CCJ vai fazer, e foi uma votação não desprezível, embora o sim, né, permanência na prisão tenha ganhado, mas acho que você falou 39-25, né? O 39-27. Foi um número alto 39-25. de parlamentares.
39 a 25, um número alto de parlamentares se apresentando contra a permanência de Chiquinho Brazão na prisão. E aí, imediatamente, começou a mobilização para o plenário, para a votação em plenário, com muita atuação de bastidor na direção de reduzir o quórum, né, ou, eventualmente, fazer pressão pelo voto não, sob a justificativa de que era um recado ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes em particular. Precisou o ministro Padilha das Relações Institucionais sinalizar que o governo defenderia o voto, sim, para mantê-lo na prisão. O Lula, presidente da República, numa postagem no X, né, na rede social, também fazer essa referência, essa menção, e a própria ministra Aniele, ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle, que também se posicionou de uma forma muito, muito firme. Afora isso, uma mobilização muito intensa da sociedade civil, Anistia Internacional, Instituto Marielle Franco, muita pressão na direção do Legislativo. E, em razão dessa pressão, é que o quadro foi se alterando, e no início da noite, quando a votação se deu, de fato, houve a decisão de manter Chiquinho Brazão preso. Com que contribuições? O campo da esquerda, óbvio, a federação PT, Rede, PV, votando não, por óbvio, né? Votando sim, por óbvio. PSOL também, Marielle era um quadro do PSOL. O MDB e o PSD, que é do Eduardo Paes, do Rodrigo Pacheco, do Kassab, de São Paulo, também foram na direção de votar pela permanência de Brazão na prisão e deram muitos votos, porque a esquerda, o campo da esquerda sozinho não conseguiria, né? Tem 130 e poucos votos, precisava de 257. Qual foi a surpresa? O PL de Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, recomendou voto não, ou seja, para tirar Brazão da prisão. O União Brasil, voto não. O PP do Arthur Lira liberou a bancada e o Republicanos também liberou a bancada, mas votou fortemente pela manutenção da prisão. Acho que entregou 42 votos, pode ser? Acho que ele votou mais pela prisão. Confirma para mim aí, porque são muitas legendas. Bom, termina a votação com 20 votos de frente em relação ao mínimo, que era a maioria absoluta. Brazão ainda preso. Continua preso. Mas o Republicano liberou a bancada e foi dividido. A 42, na verdade, eu acho que é o total, né, de parlamentares. 42 é o total, isso. Foram 20 votos a favor, 14 abstenções e 8 votos contra. Repara que o Republicanos ficou entre se aproximar do governo, porque o Republicanos tem o Marcos Pereira, que é um deputado também, é próximo do Lira, é próximo do bolsonarismo e é próximo de Lula, interessado em assumir a presidência da Câmara. Então, essa liberação da bancada deu alguns votos, talvez esses 20 aí exatamente além do mínimo, né? Do mínimo necessário. Mas teve abstenção e teve nãos também, o que mostra que o Centrão ele se aglutinou intensamente, ou muitos quadros do Centrão, na direção de livrar o Chiquinho Brazão da prisão. A história oficial é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito ao PL, né? É uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes, em relação a uma suposta, né, perseguição a parlamentares desse campo. Não querem o Supremo interferindo, participando. A maioria, inclusive, dos analistas viu nessa tensão muito mais um capítulo adicional na disputa entre Legislativo, Câmara dos Deputados e Supremo, Alexandre de Moraes em particular, do que uma operação de proteção, de salvamento a Chiquinho Brazão
particularmente. Eu não tenho essa convicção, pelo contrário. Acho, inclusive, que pesou muito o desenho político do Rio e a capacidade de articulação desse campo conservador, da extrema-direita, do centro, da direita extrema-direita, na direção, inclusive, de preservar pactos político-eleitorais celebrados por esse campo político e a família Brazão, que é muito influente na zona oeste da cidade, região de Jacarepaguá, né, Rio das Pedras, Jacarepaguá, e também tem contatos, né, com uma rede de domínio político que alcança outras áreas da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, etc., e a própria mancha das bordas da região metropolitana. Para mim, só isso explica que de 46 deputados da bancada do Rio de Janeiro, somente 18 votaram pela manutenção da prisão de Domingos Brazão. Lembrando que o crime aconteceu no Rio de Janeiro. Houve a contratação de assassinos de aluguel para executar uma vereadora no exercício do mandato, na região central da cidade, numa noite de quarta-feira, que matou também o seu motorista, Anderson Gomes, e feriu uma assessora, né? Tanto que eles respondem por 2 homicídios e os autores, né? 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. E aí, quando a gente vê quem votou e como, você vê nitidamente o mapa político do Rio de Janeiro relacionado a esse domínio territorial pelos grupos civis armados. Os deputados do Rio votaram 18 a favor, 18 contra a prisão, foram 3 abstenções e 7 ausências. Entre as ausências, Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT, virtual pré-candidato a prefeito e virtual futuro prefeito de Maricá, na região metropolitana. Se ausentou, alegando uma virose. Mas a gente precisa entender a ausência, a abstenção, como apoio tácito, discreto, acanhado, a Chiquinho Brazão. A Malu Gaspar publicou no Globo que houve uma articulação, inclusive, envolvendo Eduardo Cunha, o ex-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, antecessor de Rodrigo Maia, né, e de Arthur Lira, e do mesmo campo político, que está, inclusive, a informação aqui é de que por trás passa por Eduardo Cunha a troca de partido feita por Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, e os 5 deputados, incluindo o Chiquinho Brazão e a Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo de Lula, mulher de Vaguinho e deputada federal mais votada do Rio em 2022. Ela votou não. Ela votou por Brazão sair da prisão. Assim como votaram não Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, republicanos, essa base mais conservadora e que se relaciona muito com região metropolitana, com Zona Oeste, com favelas e áreas dominadas pelos grupos civis armados, sobretudo da milícia. Os deputados bolsonaristas todos, Hélio Lopes, no dia da votação, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que estava em viagem na Europa, no circuito Elon Musk, desqualificação da democracia brasileira, etc., etc., gravou um vídeo defendendo, né, a libertação, defendendo o voto não contra a decisão da prisão de Chiquinho Brazão por determinação de Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal e com o aval da Procuradoria-Geral da República. É importante porque o Alexandre de Moraes não tirou do nada essa decisão. E uma coisa que foi interessante em relação à política do Rio foi o voto não, ou seja, pela permanência na prisão, do delegado Ramagem, que é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, teve a candidatura lançada, a pré-candidatura, né, lançada numa festa lá na quadra da Mocidade Independente Padre Miguel, com a presença de Jair Bolsonaro, com um discurso de lei e ordem,
prendo e arrebento e tudo mais, e, no entanto, votou não pela prisão. Quer dizer, bandido bom é bandido morto ou preso, desde que não seja um suspeito do próprio campo político, né? Foi essa. E isso, há uma expectativa grande de que esse voto e essa decisão, né, desse campo, essa coesão desse campo na direção de não contrariar Chiquinho Brazão, será usado, obviamente, pelos opositores na campanha desse ano. Então, Eduardo Paes, que começou o processo meio no córner, porque teve Chiquinho Brazão como secretário de assistência comunitária, ele foi demitido só em fevereiro, quando o nome dele já começava a aparecer como tendo sido citado por Rony Lessa, assassino de Marielle. Eduardo Paes saiu de uma posição de um córner para uma posição de atacar o principal adversário, que é o delegado Ramagem, pela postura, pelo voto favorável a Brazão. Porque o PSD do Eduardo Paes votou predominantemente para manter Brazão na prisão, e assim, super declarada, Marcelo Calero, Pedro Paulo, né, o deputado Pedro Paulo. Então, assim, tanto o PSD, que no Rio é Paes, quanto o MDB foram aliados do governo, né, do governo, enfim, dessa causa. Mas é muito impressionante. Aí, quando você vê os votos, né, em relação ao Rio, você vê o quanto, num caso que envolve essa promiscuidade entre política, crime e polícia, só não é desolador porque essas relações são conhecidas, mas nem num episódio de tamanha visibilidade e de disposição da opinião pública, da sociedade organizada e da própria família para fazer frente, né, a essa decisão de manutenção da prisão, eles tiveram coragem. Então, por exemplo, o deputado Gutenberg Reis, que é irmão de Washington Reis, favorito a ganhar a eleição para a Prefeitura de Caxias esse ano, secretário estadual de transporte do Cláudio Castro, votou com Brazão. Já mencionei o campo de Belfor Roxo, a deputada Daniela Carneiro. Os nomes que são ligados a outros municípios da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Doutor Luizinho, ou se abstiveram ou faltaram, o que é virtualmente, não sou capaz de opinar, né? Quando a expectativa e a cobrança da sociedade opine na direção do enfrentamento a essas relações absolutamente desoladoras, nefastas entre crime, política e polícia no Rio de Janeiro. E aí mostra muito do poder da família Brazão, né, desses irmãos Brazão. A filha do Eduardo Cunha, deputada Dani Cunha, também votou contra a prisão. Ficou uma coisa assim meio, foi um recado ao Alexandre de Moraes, mas não foi só um recado ao Alexandre de Moraes. Não foi só um recado de enfrentamento ao Supremo. E a partir daí também houve o desencadeamento de mais uma tensão entre Câmara, Arthur Lira e governo, Alexandre Padilha, porque no dia seguinte houve uma constatação óbvia de que Lira foi um dos derrotados daquela votação, porque o PP liberou bancada e porque Omar Nascimento, muito ligado a Lira, favorito de Lira para ser o sucessor na presidência da Câmara, assumiu publicamente a posição de apoiar Brazão, pela libertação de Brazão. E aí o Lira ficou furioso, disse que aquilo era uma intriga do Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Ele disse que é desafeto pessoal, Arthur Lira disse, meu desafeto pessoal e um incompetente. Já faz tempo que o Lira briga com o Padilha por conta de emendas, das negociações políticas, mas assim, ele jogou tudo no ventilador. A briga com Padilha, que é também com o governo, com Lula, no dia seguinte o Lula veio e falou, Padilha vai ficar indefinidamente no cargo. Ele falou do enfrentamento no legislativo ao judiciário e ele falou contra a antecipação da corrida eleitoral pela presidência da Câmara, que segundo ele só vai começar em setembro, mas que obviamente já começou. E começou com essa derrota. Então, assim, foram desdobramentos na política nacional
e desdobramentos na política fluminense e no tamanho e na disposição que esse centrão, que esse campo político tem para defender, eu vou dizer isso, impunidade. Porque é um crime de sangue, um crime, talvez o crime de maior repercussão, né, local, nacional e até internacional ocorrido no Brasil nesse século, né, no século XXI, com essa gama de interesses, acordos escusos, né, de desconfiança. Agora, o que eu acho que é para a gente não ficar só no campo negativo, em relação às articulações políticas do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, a mobilização da sociedade civil organizada, das famílias, da opinião pública, foi absolutamente fundamental para esse resultado final da votação, como foi absolutamente fundamental ao longo de 6 anos, porque não teve. Quem manteve o caso Marielle, a cobrança por justiça no caso Marielle, nas manchetes, nas agendas públicas, no enfrentamento político? Foi esse campo. Né? Foram anos de... A Marielle foi assassinada durante a intervenção federal na segurança pública do Rio, né? O comandante, né? O líder era o general Braga Neto, que depois vira ministro de Bolsonaro. Nos anos Bolsonaro, várias trocas de policiais, Polícia Federal, mudou governador. Eu li aqui o artigo que a Jurema Werneck escreveu falando da quantidade de nomes, né? Delegados que foram substituídos a rodo, grupo do Ministério Público. Bom, trocou governador, trocou presidente e não avançava. Voltou a avançar a partir da posse de Lula e daquele compromisso firmado pelo Flávio Dino, então ministro da Justiça, de que seria uma questão de honra elucidar, e a Polícia Federal entrou efetivamente, conseguiu a delação do Elcio de Queiroz primeiro e depois do Rony Lessa. Sobre as conclusões e o que ainda está por vir, a gente falou em episódios anteriores, né, sobre essas relações perigosas, sobre a ponta de um iceberg dessas relações entre crime, política e polícia no Rio de Janeiro. Mas, obviamente, esse campo da extrema-direita, o bolsonarismo no Rio de Janeiro e o campo que atua em territórios dominados por grupos civis armados, em particular da milícia, eles ou votaram pela libertação de Brazão ou se omitiram num apoio acanhado a esse deputado preso. É isso, minha gente. Então, um panorama dessa votação, que na semana passada, obviamente, a gente não tratou, né? Foi depois do Angu de Grilo. Já tem quase uma semana. Os debates sobre isso já deram uma arrefecida, mas eu acho que vale para a gente deixar dentro dessa nossa linha do tempo de acompanhamento, né? Do desenrolar dessas prisões, desses mandantes e quais serão os próximos passos até, de fato, esse julgamento, essa sentença, essa decisão e o que mais acontecerá. Então, esse foi um ponto importante, especialmente porque, lembrando, né, que estamos em ano eleitoral. Então, esse ano, ainda que sejam eleições municipais, qualquer jogo político, qualquer votação, qualquer movimentação influencia e sinaliza como esses agentes irão se comportar nos próximos meses, que já é daqui a pouco, né? Que vai começar já, porque agosto começa a propaganda eleitoral, setembro os debates, Isso. Outubro eleição. Então, faltam 4 meses, né? Falta muito pouco. Então, essa dança das cadeiras já tá aí o tempo todo acontecendo. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente falar de Irã e Israel. Bom, no sábado, dia 13, no último sábado, o Irã revidou, na verdade, um ataque que Israel tinha feito em sua embaixada no início. Que ele acusa Israel de fazer, né? Supostamente. Não, porque Israel não... eu acho que Israel não nem reivindicou, nem assumiu a autoria. Allegedly.
Então, começando a linha do tempo. Na segunda-feira, 1º de abril, aviões militares de Israel atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria, e mataram o comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã. E aí, isso já gerou, obviamente, um tensionamento, o governo iraniano responsabilizando Israel pelo ataque. As autoridades israelenses confirmaram o ataque, mas não confirmaram a morte do comandante da Guarda Revolucionária. Obviamente, já era esperado que o Irã revidasse. Porque, acho importante a gente explicar por que Israel foi atacar o Irã. Porque o Irã é um dos apoiadores, financiadores do Hamas. Então, desde quando a gente falou disso lá no início, do ataque de Hamas a Israel e do ataque de Israel ao Hamas e desse tensionamento, o grande medo lá atrás é que o Irã se metesse. Porque o Irã tem potência, né, bélica, nuclear, ilegalmente, né, não declarada, mas sabidamente tem, e é um financiador, é um apoiador do Hamas, assim como o Hezbollah. E a gente já tinha falado do Hezbollah, o grupo armado do Líbano. E a gente já tinha tratado aqui em outro momento de um ataque de Israel ali na fronteira do Líbano contra o Hezbollah. Então agora houve, no início de abril, esse ataque na embaixada do Irã na Síria. Já era esperado que o Irã fosse se manifestar, fosse contra-atacar, porque é um ataque à embaixada, a gente falou, né? Outro dia aqui, da importância, quando o Bolsonaro foi se refugiar lá na embaixada da Hungria, a gente falou aqui sobre esse território de embaixada. Então, o ataque à embaixada é um ataque ao Estado, ao país. Então, já era esperado que o Irã fosse revidar, e foi o que aconteceu. Nesse último sábado, dia 13, o Irã enviou drones e mísseis para atacar Israel. 300 drones, né? 300 drones e mísseis em um contra-ataque a esse ataque à embaixada. Israel conseguiu interceptar, né, com essa tecnologia de os domos lá, enfim, que você manda drone para interceptar outros drones e outros mísseis, mas tiveram as sirenes soaram, então a população foi avisada para se esconder. Houve alerta, suspensão de aulas, né? Porque domingo é dia útil, né, em Israel. Teve então, criança ferida, uma criança de 10 anos ficou ferida. Uma base do exército israelense foi levemente atingida. Então, 2h de domingo, eram por volta de 8h de sábado aqui. 8h de sábado aqui, 2h da madrugada de domingo já no horário de Israel. E aí, fica agora essa tensão. Israel estava preparado para esse contra-ataque, essa retaliação, mas fica essa tensão de que se Israel vai contra-atacar esse contra-ataque. O Israel pediu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Importante dizer que Israel está ignorando a decisão desse próprio Comitê de Segurança da ONU em relação à guerra com o Hamas, né, com os ataques na Palestina, mas Netanyahu pediu essa reunião no Comitê de Segurança. Os Estados Unidos botou... No Conselho de Segurança. Eu falei o quê? No Comitê? É. No Conselho de Segurança. Falei errado, gente. O Biden também anunciou o G7, falou com Netanyahu e tenta convencer Israel de não revidar. Exatamente. Estados Unidos está botando panos quentes, né, nessa história, lembrando que na última reunião do comitê, da Comissão de Segurança da ONU... Conselho. Gente, eu tô falando todas as palavras com C, menos aqui foi quando os Estados Unidos finalmente, a gente falou aqui, finalmente se absteve e conseguiu ser aprovado uma resolução de cessar-fogo de Israel na Palestina. Então, os Estados Unidos, a gente falou aqui sobre aquela fala da Kamala Harris, né, naquele encontro, naquele ato lá em Selma. A gente tratou disso aqui em uns episódios passados. Então, finalmente, os Estados Unidos se absteve, permitiu uma aprovação ali da ONU, do Conselho, Comissão... Conselho de Segurança, e agora está botando panos quentes no Netanyahu. Porque já ele não tem aprovação do próprio
do próprio eleitorado, dos próprios israelenses. Ele está cada vez mais na corda bamba, a gente já falou isso aqui, a comunidade internacional está se mexendo cada vez mais ativamente contra, né, o governo Netanyahu. Então, os Estados Unidos começou a botar panos quentes, assim como a comunidade internacional, são contra um contra-ataque de Israel no Irã. Mas o Israel quer revidar o ataque sem provocar uma guerra total. Então, o governo Netanyahu está discutindo esse possível contra-ataque. Netanyahu estaria pedindo para que os militares indicassem opções de alvos para que eles contra-atacassem. É uma história... Olha, enfim. Comenta aí, Flávia, que realmente... Não, eu não quero, nem vou me alongar muito, mas assim, primeiro, tem uma preocupação grande em relação, obviamente, à situação global. Se adiciona aí um elemento de instabilidade a uma conjuntura global que tem que já tem várias questões muito sensíveis. A guerra Rússia-Ucrânia, que já completou 2 anos e segue, né? O próprio enfrentamento de Israel ao Hamas na faixa de Gaza, que de fato provocou uma imensa deterioração na imagem, né, de Benjamin Netanyahu e o próprio Joe Biden, né, e os Estados Unidos recuaram num apoio incondicional, né, declarado naquele primeiro momento. A gente tem questões globais, né, da inflação global, da taxa de juros, e, obviamente, que um enfrentamento Irã-Israel, mais um elemento, mais um player entrando no enfrentamento contra Israel no Oriente Médio, adiciona muitas porções de indefinição e de preocupação ao cenário global. Aliás, preocupação foi a expressão que o Itamaraty usou, né, para se manifestar em relação a isso. E aí você tem medo de uma escalada do conflito e, obviamente, isso impacta muito o preço internacional do petróleo. Então, tem analistas falando que se essa tensão permanece, o barril pode voltar para o patamar de $100. Ele já está bem pressionado na faixa de 90, o que é um efeito inflacionário para o mundo e para o Brasil também. É muito ruim, né? Inclusive, hoje a tensão toda que envolve também a Petrobras tem a ver com um descasamento aí entre cotação internacional de petróleo e preços internos. E o próprio cenário de uma escalada com potências que têm armas nucleares, né? Essa ofensiva do Irã teria sido calculada na direção de demonstrar poder de fogo, mas de não alcançar a população civil e como uma resposta, né, do ponto de vista do que o Irã entende como resposta de autodefesa a partir do ataque sofrido por uma instalação diplomática dele na Síria. O Tiago Amparo até fez um fio falando que há controvérsia em relação a esse direito de autodefesa, mas foi essa a alegação do Irã. Também demonstrou que tem um avanço, né, na produção de armas, de drones, de mísseis de longo alcance, quer dizer, capazes de serem disparados do território iraniano e alcançar o território israelense. Israel conseguiu neutralizar, né, 99% do armamento enviado, dirigido, mas eles também contaram com a ajuda não só do seu próprio domo de ferro. Esse tem um fio também do João Miragaia, que eu já indiquei aqui, mora em Israel, é analista, usando embarcações dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a própria Jordânia também abriu espaço aéreo, e acho até que a Arábia Saudita também atuou nessa neutralização. O que deixa uma certa dúvida em relação a Israel sozinho conseguiria se defender ou precisa desses aliados. Por outro lado, os Hutus do Iêmen apoiaram o Irã. Também teriam lançado. A Isabela já mencionou o Hezbollah no Líbano. Então, é um caldeirão, é um momento tenso, assim. Eu, semana passada, até estava lendo que o eclipse total do Sol em Áries, né, ativa esse tipo de disposição, digamos assim, bélica. Então, os próprios astros não estão
sinalizando bom momento. Vocês estão rindo, mas eu fico buscando explicação em rigorosamente Mercúrio retrógrado, todos os sinais. Não, Mercúrio retrógrado e eclipse. E aí os angulers céticos. O eclipse tem... Parando. Gente, não pare o episódio agora. Continuem aqui. Não, já acabei. O Biden declarou... Não, fala do falou eclipse com Netanyahu, que você ia falar, e agora eu fiquei curiosa. Não, é que teria efeitos, né? Semanas e até alguns meses antes e semanas e até alguns meses depois. Gente, mas aí, esse negócio de eclipse é assim, acontece o eclipse, aí tem validade antes e depois. Daqui a pouco tem outro eclipse, então a gente tá sempre influência de alguma coisa. Não, mas não, a gente tá sempre sob influência de alguma coisa, mas não o eclipse dessa magnitude, dessa intensidade. Tá. Porque foi o eclipse total do Sol, e acho que só vai acontecer de novo, visível no hemisfério norte, nos Estados Unidos principalmente. A última vez que aconteceu foi em 2017, mas na outra costa, e só vai acontecer de novo, eu acho que é 2070, sei lá, uma coisa assim. Então, são fenômenos esquisitos do ponto de vista astrológico. Mas eu quero falar do Biden, que falou com Netanyahu, que hipotecou a solidariedade, mas que está agindo, assim como ONU, assim como países importantes europeus, na direção que Israel não revide o ataque para não ter escalada. Lembra que a gente comentou aqui no momento lá da contraofensiva em Gaza, que o Hezbollah e Israel eles trocam chumbo, mas assim, acerta um lugar, o outro vai lá e faz também na mesma intensidade, que é justamente demonstração de poder de fogo, mas sem escalar. O Guga Chakra sempre fala isso. Hoje tem um entendimento de que o Irã queria dar uma demonstração, mas não iniciar uma guerra. Agora, uma resposta de Israel pode levar a uma outra retaliação. Enquanto isso, Gaza, numa situação, obviamente, humanitária devastadora, os reféns sequestrados pelo Hamas no 7 de outubro também, aparentemente, são mais de 100 ainda, né, que estariam com os sequestradores, mas ninguém sabe quantos estão vivos, se ainda estão vivos, quantos morreram. É uma situação de geopolítica internacional absolutamente desoladora, que deixa o mundo, né, as lideranças mundiais e a economia também global numa espécie de compasso de espera, muito tenso, né? Então, foi isso. Quer dizer, o fim de semana terminou melhor do que começou, na direção de que o ataque iraniano não foi para valer, mas esses dois países estão se fustigando num território que é um campo minado. Não, e essa informação, né, do canal de TV israelense, que Israel quer atingir o Irã sem provocar uma guerra total. Então, está escolhendo em reunião para escolher alvo. O gabinete de guerra está em reunião nesta segunda-feira para estudar alvos do Irã que não tenham força e não sejam grandes o suficiente para desencadear uma guerra. Tipo assim, Deus, é tão surreal essa conversa, né? Porque, não quero uma guerra, mas eu tenho que dar uma resposta. É tudo tão equivocado, né? Nessa mentalidade de guerra que realmente, assim, é uma coisa patética, lamentável de se assistir. Porque ele também, né? O governo Netanyahu quer sair por cima da carne seca, mas não vai sustentar uma guerra com o Irã. E aí fica nesse... Ai, olha, gente, é muito ridículo. Realmente, é só homem mesmo, né? Que é capaz de fazer uma pataquada dessa que a gente tem que aturar. Enfim. Mas é isso, Angulers. Acho que só para dar um panorama dessa atualização, acho que isso é uma coisa que a gente acompanha aí ao longo dessa semana. Se Israel vai achar esses alvos que não sejam tão fortes e grandes o suficiente para contra-atacar sem criar uma nova guerra com o Irã, se eles vão achar desvendar essa equação, se eles vão, de fato, responder a esse contra-ataque. Então, isso é uma coisa que a gente deixa aqui registrado e vamos acompanhar ao longo da semana. Qualquer nova movimentação, a gente volta na semana que vem
com este assunto. Então vamos para o nosso terceiro bloco para a gente fechar e amarrar este Angu de Grilo 231. Bom, a primeira coisa que a gente queria trazer aqui nesse último bloco, dentro desses nossos pop-ups, é o levantamento que o Fogo Cruzado fez. Fogo Cruzado, para quem não conhece, é um banco de dados abertos sobre violência armada na América Latina. Tem pontos de pesquisa e braços, né, no Brasil todo. Começou, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, tem um olhar muito grande para essa disputa de território e de facção aqui no Rio, mas também em outros estados do Brasil. Um trabalho, assim, impecável. Eu acho que quem não acompanha, vale acompanhar, vale seguir. Eles fizeram um levantamento junto com o GENI, o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da UF, que é um laboratório de pesquisa que estuda violência e conflitos sociais. Então, esse levantamento é uma parceria do Fogo Cruzado com o Grupo GENI, e fizeram um levantamento sobre esse crescimento do Comando Vermelho em 2023. Em 2023, 52% das áreas ocupadas por grupos armados no Grande Rio, né, nessa região metropolitana do Rio, estava sob comando do Comando Vermelho, sob controle do Comando Vermelho. As milícias, o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, e o Amigo dos Amigos, ADA, que são outras duas facções, tiveram uma redução nessas áreas de domínio. E aí, o que é interessante da gente falar sobre isso? As milícias, entre 2008 e 2021, cresceram quase 400%. E a gente tem falado, especialmente nessa história, né, sobre essa guerra entre as milícias no último ano, que cresceu muito aqui no Rio. E nessa história de Rony Lessa, nesses grupos paramilitares, a gente falou disso aqui também em relação a Marielle, a gente falou sobre esse crescimento da milícia. Mas entre 2022 e 2023, teve um encolhimento dessa área de domínio da milícia, e o Comando Vermelho assumiu o posto de grupo armado, né, que controla mais pontos aí dessa região metropolitana. Também se aproveitando da guerra entre as milícias para dominar novos territórios. Isso é uma coisa que a gente viu acontecer muito em 2023. Hoje em dia, dentro dessa pesquisa do Fogo Cruzado, eles fizeram um post no Instagram deles que tem um infográfico, e aí é interessante porque eles dividem, assim, dessa região metropolitana, o leste metropolitano, que é ali Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito, até Tanguá, que ainda é região metropolitana. 97% desses territórios que têm ocupação, né, dessas áreas que têm ocupação por grupos armados, estão na mão do Comando Vermelho. Só 3% são milícia, TCP e ADA. Na Baixada Fluminense, que são os municípios talvez mais conhecidos, né, para quem não é carioca, não é fluminense, não é do Rio de Janeiro, que aí tem Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Japeri, Guapimirim, Itaguaí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu de novo, já falei, Paracambi, Queimados, a Baixada inteira, a Baixada toda, Belfor né? Roxo, já tem uma divisão um pouco mais equilibrada dessas áreas ocupadas. Então, 50% do Comando Vermelho, 40% milícia, 10% TCP. Na capital do Rio, 66% milícia. Então você vê como a maior parte do Rio de Janeiro, e é muito doido, porque eu acho que quem é de fora do Rio não tem essa percepção, né? Acha, até eu acho que pelas imagens que foram ao longo dessas últimas 2 décadas, né, exportadas para fora do Rio, as UPPs, as invasões no Alemão, a implantação de UPP no Alemão e aquela imagem, né, dos traficantes saindo da favela, essas imagens que ganham mais popularidade nesses últimos 20 anos, como foram imagens mais atreladas ao tráfico, né, aos grupos armados relacionados ao tráfico de drogas, a essas facções, eu acho que as pessoas não têm a percepção que dentro da capital do Rio de Janeiro, a milícia domina a maior parte desse território. 66%. Comando Vermelho 21%, TCP 10%, ADA 3%. E aí, eu acho que também fica
visível como a Baixada também, a milícia chegou, né? Tá se interiorizando ou se exteriorizando, né? Do ponto de vista de saindo da capital para ir para a Baixada. Então já conseguiu muito território nesses lugares, 40%, mas ainda sem entrada exatamente nesse leste metropolitano, que é a região Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e tal, Maricá. Enfim, eu acho que era importante a gente trazer isso aqui, porque a gente tem visto também a influência do Comando Vermelho em outras disputas pelo Brasil, né? A gente já falou disso aqui, na história das rebeliões lá no Amapá, no norte, no nordeste do Rio Grande do Norte, especialmente dentro das prisões. Né? A fuga de Mossoró. A fuga de Mossoró, a gente falou isso na época, que eram dois presos que tinham vindo de outro presídio a partir daquela rebelião super sangrenta que teve. Então, no Acre. É uma guerra PCC, Comando Vermelho e seus filhos e afilhados por fora do Brasil. Mas no Rio de Janeiro, eu até achei curioso, porque dentro desse post no Instagram do Fogo Cruzado, o comentário que está em destaque não tem PCC no Rio de Janeiro, não. Então, as pessoas acham, né, que se surpreendem que não é fora do Rio, que o PCC não conseguiu entrar aqui. E se espalhou enormemente em outros territórios do Brasil. Acho que nem tentou, né? Assim como não tem Comando Vermelho em São Paulo, né? São os dois estados de origem das duas maiores facções. Mas chama atenção o fato de o Comando Vermelho, que viveu um encolhimento, acho que o Fogo Cruzado fala de 2008 a 2021, ter voltado a crescer no território de origem e está muito forte no resto do Brasil. E, inclusive, o Rio de Janeiro aparecendo como abrigo, né, de chefes de grupos civis armados do tráfico em outros estados que estão abrigados, refugiados, foragidos aqui no Rio de Janeiro. E isso já aconteceu, de prisão de, por exemplo, chefe de facção Pará, né, de estados do Nordeste e do Norte, aqui no Rio de Janeiro, sob a proteção do Comando Vermelho. Mas são, de fato, duas facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, que há muito tempo já não estão limitadas às divisas, né, dos seus estados de origem. E por isso se fala tanto na necessidade de um enfrentamento ao crime organizado a partir de uma articulação e de uma coordenação do governo federal. Com a milícia em disputa interna também se fragilizando, mas com o tráfico não mais unicamente envolvido com o varejo de drogas. Há registros de extorsão também por parte dos grupos civis armados, das facções do tráfico de drogas, do Comando Vermelho em particular, na direção de cobrar pedágio de obra, né, na direção de exploração de serviços como internet, como água, como gás. Então, assim, que era um pouco o tráfico na origem, era só o varejo de drogas ilícitas. Aí a milícia vem e começa a explorar transporte, né? Transporte van, transporte público. Aí começa, antes disso, segurança privada, né? Vender segurança, transporte público, e assume outros serviços públicos essenciais, internet, água, gás, até energia elétrica. Começa a cobrar pedágio de negócios, quer dizer, vira quase uma estrutura que se sobrepõe ao Estado. E aí o tráfico também descobre isso e entra. Aliás, na semana passada, a gente está falando do poder do Comando Vermelho, vale lembrar, na semana passada, a operação da Polícia Militar com o Ministério Público de São Paulo, que desbaratou o domínio do PCC em duas empresas, duas das maiores empresas de ônibus urbanos de São Paulo, concessões municipais, né, privatizadas, né, com essas concedidas no ano 2000 e que eram usadas para lavagem de dinheiro do PCC. Então não é só o crime explorando o transporte alternativo, é o crime explorando o transporte público concedido. Matéria enorme no Fantástico ontem também falando disso, absolutamente impressionante. São empresas que transportam, segundo o Ministério Público de São Paulo, por mês, 15 a 16 milhões
de passageiros em São Paulo, que vinham, inclusive, tendo uma deterioração na qualidade do serviço prestado. Semanas atrás teve até um quebra-quebra, por conta dos ônibus demorando, e aí se descobre, depois de 5 anos de investigação, esse domínio, essa aliança do PCC com esses empresários de ônibus. As empresas teve empresário preso, busca e apreensão, e a prefeitura, por decisão judicial, aliás, uma inédita decisão judicial, foi obrigada a intervir, e agora as 2 empresas estão sob a administração da prefeitura. O que é curioso, porque isso também reacende o debate sobre privatização, concessão de serviços públicos essenciais, e como a fiscalização, a regulação é falha, né? Porque, imagina, e inclusive a prefeitura subsidia um pedaço do transporte público em São Paulo, quer dizer, virtualmente estava botando dinheiro numa organização criminosa. É uma loucura, mas isso aconteceu na semana passada. Esse debate sobre segurança pública, sobre o crescimento, sobre a expansão das organizações criminosas, ele é muito sério, e o Estado precisa enfrentar isso de uma forma inegociável e coordenada. Veja gata, que isso se relaciona com o que eu falava do caso Marielle, do domínio territorial da milícia e dos pactos político-eleitorais. Então tá tudo imbricado, Por isso, né, que vale a pena a gente trazer isso aqui, ainda que seja um olhar mais local, né, ao Rio de Janeiro, e a maioria dos nossos ouvintes nem sejam do Rio de Janeiro, a maioria é São Paulo, tá ali pau a pau com o Rio, mas porque isso tem relação, especialmente com essa história, né, da Marielle, que está mais em voga no noticiário, com esse envolvimento da milícia, e aí tem um interesse nacional, mas para vocês entenderem que o buraco é muito mais embaixo e como é que esses grupos estão distribuídos e a influência que eles têm no Rio de Janeiro, na eleição no Rio de Janeiro, e nas eleições municipais. A gente vai voltar a falar disso, porque as eleições municipais no Rio são marcadas pela influência, especialmente da milícia, na Zona Oeste, a esse voto. Então, quem é o candidato da milícia? Isso é uma frase comum da gente ouvir aqui, né, e falar aqui. Então, realmente, assim, é muito complicado. É muito complicado, e a gente ainda vai falar muito disso aqui nas eleições. Bom, para a gente fechar, eu queria falar aqui rapidamente do Cleiton Lima, agora ex-técnico do time feminino do Santos. Uma história inacreditável. Em setembro do ano passado, ele deixou o Santos depois de uma série de denúncias de jogadoras, 17 cartas anônimas, uma série de denúncias de jogadoras contra ele por assédio moral e assédio sexual. Ele foi afastado em setembro do ano passado. E aí, depois de uma sindicância interna, o clube entendeu que as denúncias eram frágeis e que não tinha materialidade e promoveu o retorno do técnico ao Santos. É uma coisa, assim, bizonha. Ele ter sido afastado por denúncia de 17 jogadoras e ter voltado a treinar esse time. É uma coisa, assim, absurda. E aí, na última semana, vocês devem ter visto que as jogadoras, na hora do hino, né, colocaram a mão na boca em protesto à volta dele como treinador, né, do time. Na última terça-feira, ele tinha numa coletiva, negado as acusações. Muitas atletas, enfim, jornalistas, torcedoras, se pronunciaram nas redes sociais desse absurdo de voltar com, inclusive, dos times rivais e tal. No jogo contra o Corinthians, quando o primeiro jogo, né, depois da volta dele, atletas do Corinthians também se manifestaram com mão e ouvido na boca em solidariedade às jogadoras do Santos, também atletas do Palmeiras, do Avaí também, solidariedade com as jogadoras do Santos. Nessa segunda-feira, ele pediu demissão do time, não é mais técnico, anunciou o seu desligamento, falou que voltou a negar as acusações de assédio moral e sexual, falou que ele e a família têm sofrido ameaças, as pessoas estão me ameaçando. Passei por momentos e vi que eu estava correndo risco por conta de uma coisa que foi imputada a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Buscou a polícia desde o começo,
para que a verdade pudesse vir à tona. Eu sei que a verdade está comigo, não cometi nenhum tipo de assédio. Pela minha segurança e pela minha família, solicitei um pedido de afastamento e a diretoria aceitou. E aí agora entrou o técnico interino. É assim, é uma história inacreditável. Tem tudo a ver, né, com o futebol brasileiro, com o ecossistema, com o ambiente do futebol brasileiro. Em relação às mulheres, sejam os jogadores, técnicos, homens das equipes masculinas em relação a mulheres outras. A gente já falou aqui Robinho, Daniel Alves, Cuca, esse próprio sistema, esse ambiente dos jogadores usando e vendendo essa imagem das mulheres como esse objeto, né, sexual, ainda que não seja nesses casos de estupro, mas essa ostentação, né, de mulher, essas festas, enfim, todo um ambiente que é absolutamente, ai, gente, asqueroso, assim, não tem outra palavra, de como a mulher é só mais um objeto, né, dentro desse lugar, né, desse ambiente dos times, jogadores de futebol, salvo raríssimas exceções, mas também agora no time feminino, como as denúncias dessas jogadoras são completamente descredibilizadas e acham que tem cabimento voltar com um técnico que foi denunciado pelas jogadoras, voltar com que ele continue treinando essa equipe. É uma revitimização, a gente fala tanto aqui esse termo, né? Porque ainda que esses casos não se repetissem, você ter que conviver diariamente com um homem que você já denunciou, que te assediou sexual ou moralmente, é uma coisa horrorosa, é reviver essa violência, é reviver esse trauma, é reviver essa memória o tempo todo. Né? Não há relação, não há parceria, não há segurança. Que tipo de relação de trabalho é essa que a diretoria do Santos achou que fosse possível recolocando esse cara nessa função? Então, assim, lamentável, um horror essa decisão da diretoria do Santos. Corajosas as colegas, as jogadoras que se manifestaram publicamente, né, durante as partidas, no começo das partidas. E muito, muito bonito ver a solidariedade de atletas de outros times. Sempre que entra uma questão profissional aí, tem muito medo, né, das pessoas se colocarem, acabarem sofrendo uma retaliação indireta em algum momento, sofrerem algum tipo de retaliação, de punição por tomar dores de outras, mas foi um gesto de empatia, de solidariedade, até de sororidade, essa palavra aí que eu tenho questões, mas de sororidade dessas colegas com essas jogadoras, de coragem, e que teve efeito, né? Que surtiu efeito. Ficou desconfortável para a diretoria do Santos continuar mantendo essa decisão com as jogadoras sucessivamente fazendo protestos e sendo acolhidas por jogadoras de outros times e movimentando as redes sociais e a opinião pública também em favor delas. Então a diretoria só tirou ele porque começou a ficar uma saia justa, né? Um absurdo, uma história horrorosa, que tem absolutamente a ver, tudo a ver, é a cara do futebol brasileiro. Não dá para dizer que é um ponto fora da curva, não dá para dizer que é um fator isolado, um ato isolado, que é uma exceção. Não é, gente. No futebol brasileiro, seja masculino ou feminino, esse poder masculino, no sentido de poder fazer tudo. Você pode ter 19 acusações de jogadoras de assédio moral e sexual, você é afastado e você volta. Então, assim, pode-se fazer tudo. Você pode estuprar uma mulher, pagar 1 milhão de libras e tá tudo certo. 1 milhão de euros e tá tudo certo. Então, esse poder, né, dos jogadores de futebol, dos homens, dos técnicos de futebol no Brasil, é uma coisa inacreditável, tem tudo a ver com o futebol brasileiro, esse caso, mas que bom que o futebol feminino conseguiu se mobilizar e afastar novamente esse cidadão. É isso. Voto com a relatora, porque, de fato, é uma evidência adicional desse ambiente tóxico que é o futebol brasileiro. Quanto tempo a gente está falando sobre isso? Robinho, Daniel Alves, o racismo, que não é só no Brasil, é mundial, aliás, mundial, né? E você não vê por parte dos clubes, das federações, da Confederação Brasileira, ações efetivas na direção de banir,
né, esse tipo de comportamento, prática de um código de conduta. Então, é reflexo, a própria CBF é alvo, né, de denúncias de assédio sexual, de assédio moral, e louvar, na verdade, a disposição dessas mulheres em enfrentar, né, essa realidade nefasta. É ato de imensa coragem. E parcialmente atendidos, não precisava, né, de uma mobilização tão intensa das jogadoras para uma decisão que seria óbvia, de não contratar um técnico que está exposto a denúncias de assédio. Isso é o óbvio. E isso não tem nada a ver com condenar previamente, com justiçamento e tal. Então vamos lá, deixa correr as questões e, na sequência, se decide se cabe, se é viável a contratação desse indivíduo. Agora, impor às atletas o desconforto de conviver numa relação de subordinação com alguém que foi acusado de assédio por várias, né? É absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. É isso. E coloca, né, essas jogadoras numa posição de desconforto e revitimização. Bizarro de assistir de fora isso. Imagina de dentro, mas assim, de fora já é uma coisa que não faz o menor sentido. É inacreditável. É inacreditável. Então não tem nada que justifique um negócio desse. Enfim, Fechamos. Eu acho que é isso. Né, minha gente? Fechamos? Olha só, pessoal. Terça-feira que vem, no próximo Ângulo de Grilo, feriado no Rio de Janeiro. Dia de São Jorge. A gente vai ter episódio, né? Saindo na terça-feira normalmente. Feijoadas, mas já pra deixar alvoradas. aqui, programem suas... já tem um roteiro... Então já quero deixar aqui uma indicação. A última coisa. O perfil O Rio na Rua, @ORioNaRua no Instagram, já tem um post fixado com um calendário e agenda de feijoadas e sambas do dia de São Jorge. A lista está sendo atualizada à medida que os eventos vão sendo divulgados, mas de todas as feijoadas, sambas que vão ter em quadra de escola de samba, em eventos, em todos os lugares pelo Rio. Então, se você estiver procurando uma programação, vou deixar aqui o link, mas está lá no O Rio na Rua. Vale muito a pena seguir e acompanhar aí a atualização dessa agenda para vocês decidirem aí com antecedência qual vai ser do dia 23, feriado aqui no Rio de Janeiro. Mas começa já no final de semana, né? O sábado e domingo já vai ser ali de programação desse feriadão aí meio enforcado aqui no Rio. Mas terça que vem tem Ângulo de Grilo normalmente, tá, pessoal? Estaremos aqui. É isso, meu povo. Até terça-feira que vem. Bom final de semana, boa semana pra vocês. Boa semana, pessoal. Até a volta.